me conta um pouquinho da sua história na sua infância, até onde que você tinha dúvidas e como que você encontrou esse caminho para você ser o líder que você é. Né? Quem você é, né? O que você quer? São perguntas difíceis, perguntas retóricas. As perguntas retóricas não têm exatamente uma resposta, mas elas têm milhões de respostas, elas fazem pensar. Tem uma teoria ótima que é a teoria da lagosta. E ela tem, como todo crustáceo, uma casca que ela é dura, ela é imutável, que aumenta junto com o corpo. Ele cabelo. Tem que caber. E mais dói. Tem que honrar. Você tem que honrar. Você fala assim, eu cheguei até aqui. Eu cheguei até aqui. Da seguinte forma, que o propósito é quando os seus talentos se encontram com as necessidades do mundo. Algo que você sabe fazer e que o mundo esteja precisando. Não adianta. Para você aprender, você tem que errar. E na legenda você escreveu: o tempo mudou e as circunstâncias também mudaram. Mas o fato de hoje ter ficado espantado comigo mesmo não significa que não faria tudo de novo outra vez. Faria sim. Hoje eu não faria mais. Aí eu comecei a dançar o Trimelique Pudim, Trimelique Pudim, Trimelique Pudim. Passa debaixo da mesa. Olha, eu tô aqui na Globo, eu faço um programa diário em rede nacional. E olha aqui o que eu tô fazendo. Eu vou dançar o Trimelique Pudim aqui agora. Acho que a sua voz, ela ligou a alguma coisa, tipo, feliz na minha cabeça, sabe? Mas nada se compara à clássica do encontro com a Clara Coova. Essa foi a... Voltando a esses memes, tiveram muitos comentários, né? E eu não acho que a gente é feito para essa exposição tamanha, assim. Como sua cabeça, como é que ela assimilou isso tudo? Então, é muito legal a gente ver um meme, mas não exatamente legal quando a gente é personagem dele. 1.320.000 opiniões sobre o que foi que aconteceu. Eu não pedi opinião para ninguém. O programa acabou, o programa não existe mais. Mulher atrás de mim, no celular, com o negócio. A vida é feita de encontros e desencontros. Eu falei, cara, a menina tá vendo vídeo do Claro e do Ovo. Putz, esses milhões de opiniões acabam pesando mais. Você acha que você perde todas as suas qualidades. O que você fez? Eu escrevi um livro. E eu tirei 5 grandes aprendizados que estão no livro. Nossa, eu tô louca pra saber. O primeiro é você prestar atenção nos sinais. Sinais que eu disse, eu era o Fernando da Globo. Quando você vê que as pessoas te procuravam por ser um Fernando da Globo, essas pessoas somem. Hoje não tem nenhum amigo do condomínio continua. Tinha grandes amigos lá. Hoje ninguém. Porque eu não sou... Para eles era interessante de alguma forma ser o cara da Globo, ser amigo de alguém da Globo. E quando você deixa de ser, então você perde esse sobrenome, você perde isso. Legal. E como que você enxerga o futuro? Muito feliz de estar aqui com vocês, enfim, literalmente me sentindo em casa. Nossa, verdade, né? Mineiro ou paulista? Essa é uma coisa que eu queria saber, né, Fernando? Porque, assim... Todo mundo fala, né, que você é mineiro, mas às vezes eu sinto que seu coração é mais paulista que mineiro. Me conta essa história aí, como é que é? Olha, você conhece bem São Paulo, você também, né, Julinho? Conhece São Paulo? Mais ou menos. Cara, São Paulo é uma grande mãe, assim, ela te abraça. Ela abraça as pessoas não só do Brasil, mas do mundo. Então, um coreano se sente muito à vontade lá, um espanhol se sente muito à vontade. Lá existem as grandes comunidades mundiais. Tipo, São Paulo é o lugar onde tem mais japoneses no mundo, fora do Japão. É onde tem mais nordestino, é a maior cidade de nordestinos do Brasil. Não tem nenhuma cidade do Nordeste que tem tanto nordestino como São Paulo. E se você for olhar para os espanhóis, para os portugueses, para os italianos, está cheio, né? Por quê? Não é à toa. É por causa desse acolhimento. Porque São Paulo é essa terra de todo mundo, das oportunidades. Então, isso, de certa forma, acabou me pegando. Já tem 20 e poucos anos que eu moro lá. Eu sou um pouco paulistano, mas é com muito orgulho que eu sou mineiro também. Eu sou um mineiro, eu costumo dizer que eu sou paulistano de Belo Horizonte. Paulistano de Belo Horizonte, é verdade. Eu tenho uma pergunta sobre de onde que você é aqui. Eu sou de uma cidade que chama Ibitira. Interior de Minas Gerais. Já de minha terra. E ó, eu ouço muito falar que Fernando Rocha é de Alberto Isaacson. Alberto Isaacson é da Badia, na verdade da Badia, né? Eu ouço de Alberto Isaacson. Martim Campos, Badia, Baité, Vitira. Eu passava as férias lá, sabe? Então eu tenho um carinho maravilhoso por lá. E são 2 cidades de Minas que eu gosto muito. É Eloy Mendes, onde meu pai foi juiz muito tempo,
E Martinho Campos, Badia tem base, Bitira, tudo envolve ali, né? Martinho Campos, Pompéu, Baeté, Bitira, Bom Despacho. E eu tenho muita alegria, falo sempre dessas cidades, em toda oportunidade, mas eu me considero de lá também. É isso. Não, é engraçado que o pessoal de lá fala que você é de Alberto Zaxxon. Você é de lá. Então, pode ser também, pode ser. Mas eu sou de Belo Horizonte mesmo, mas com esse carinho especial por essas duas cidades. Martim Campos, que engloba ali Bitira, Alberto Zaxxon, Abaeté e Eloy Mendes também, Legal, no sul de bacana. Minas. Então tirou minha dúvida. Boa. Fernando, você é uma pessoa que tem uma história maravilhosa, né? Como comunicador no Brasil. E eu queria te fazer uma pergunta: como que despertou isso na sua vida? Me conta um pouquinho da sua história na sua infância, até onde que você tinha dúvidas e como que você encontrou esse caminho para você ser o líder que você é hoje. Muito bem, hein? É muito legal revisitar esses lugares, né? Belo Horizonte me traz essa singeleza da infância. Foi aqui que eu nasci. Eu costumo falar com meus filhos que moraram tão pouco aqui, o Pedro um pouco mais, mas o Rafa só nasceu e foi embora. A gente morou fora já desde sempre, né? Em Recife, depois São Paulo, um pouco no Rio. E eu costumo falar com eles, olha, dentro da Contorno, cada esquina da Contorno, de dentro da Contorno, eu tenho uma história para contar. Ou um chinelo que arrebentou, uma chuva que eu peguei, um táxi que eu esperei, um ônibus que passou e eu não vi. Mas eu tenho história, Belo Horizonte respira essa história assim, na minha vida. Eu tenho muita alegria de falar sobre isso. E eu morei, cresci em alguns bairros aqui, a Floresta, o Colégio Batista, o bairro da Graça, e depois o centro da cidade, agora atualmente a Rua Piauí, no Funcionários. Então, essa história começa desde muito cedo, na Rua Itamaracá, onde eu cresci, onde eu nasci, lá em frente ao Hospital São Francisco. E eu era uma criança que eu sempre gostei de ouvir histórias, eu sempre gostei de histórias bem contadas. E, de alguma forma, isso despertou em mim a vontade de contar histórias. Não ainda como jornalista, mas eu acabei me transformando em um ator de teatro. Eu fui um ator atuante aqui na cena belo-horizontina. Comecei a fazer teatro no Isabela, onde você também estudou, no Colégio Isabela Hendricks, na Rua da Bahia. E de lá eu fui para o mundo mesmo, eu fui para a vida. Falei, teatro é muito bacana, é isso aqui. Eu me profissionalizei no teatro. O teatro me deu um embasamento muito grande para entender as relações humanas, para entender as pessoas. E, a partir daí, eu acabei casando com uma atriz de teatro de Belo Horizonte, que é a Yara de Novaes. Nós vivíamos ali de teatro, ligados naquela história mesmo do que é viver de arte no Brasil, que é coisa muito difícil. Mas é impressionante como a vida vai te empurrando, né? Como os caminhos vão te desenhando novas histórias, novas possibilidades, né? E eu, como ator de teatro, acabei indo fazer um teste na antiga TV Minas, lá na Assis Chateaubriand, na Floresta, para apresentar um programa que estava sendo projetado lá, um programa juvenil, para falar sobre adolescentes, para falar sobre cultura, e passava sábado. Eu fiz o teste, acabei aprovado no teste, programa chamado Voo Livre. Inclusive, no arquivo da TV Minas tem boas imagens lá, assim, de programas que eu fiz. Esse programa aí pode ser, você pode ilustrar, Voo Livre na TV Minas. Tem coisas assim muito legais. Nos anos 80, início dos anos 90, para frente um pouco, final dos anos 80. E, poxa, eu era um ator de teatro que começou a fazer um programa de televisão. Depois disso, eu comecei a fazer alguns comerciais assim, na estrutura de propagandas mineiras aqui. Acabei entrando para o rádio, a saudosa 107 FM. 107. Você lembra da 107? Bem demais, demais. Rádio é viciante, né? A 107 tinha um negócio legal que, na época, claro, não existia celular, né? E a gente ia para as festas, para as baladas. Para as baladas. E lá nas baladas a gente fazia a conexão 107 ao vivo. Então, era Antena 1? Não, 107 FM. 107 FM. 107 FM. A rádio era do Promove, do Colégio Promove, era na Rua Dona Cecília. O que acontecia? A 107 falava como é que estava a balada. Então, tinha uma balada na Gilden, que era muito famosa, você lembra da Gilden?
E a gente narrava, olha, aqui na Guilda está começando, está ficando bom e tal. Tinha uma balada ali na Ponteio. No Ponteio. No Ponteio. Que era muito, o Chuá, né? Antes o Chuá, depois o Ponteio. E essas festas juninas, que eram famosérrimas, a festa junina do Loyola, a festa junina do Promove, e tinha festa junina onde hoje é o Diamond Mall, ali é o ex-campo da Maria Ângela, lembra? Também, né? Teve muitos anos, mas 30 festa anos. do Minas, que do era muito Minas. famosa, a festa do Pique, que era muito famosa, a festa junina. Tudo tinha uma conexão da 107 FM. Lá na Cidade Nova tinha o Baturité. Baturité ao vivo. E ali eu fui me formando. Mas antes disso, é preciso lembrar que quando eu estudava no Isabela, eu queria fazer teatro, mas eu já tinha uma coisa meio assim de radialista, de cara de comunicação. E lá no Colégio Isabela eu criei a Rádio Recreio, que funcionava na hora do recreio. E eu fazia assim um pouco de fofoquinha das festas que tinham acontecido, quem tinha beijado quem, o que tinha acontecido. Isso me deu uma ideia assim, pô, é legal ser comunicador, é legal contar essa história. E isso junto com o fato de ser ator de teatro também, que estava ainda florescendo em mim essa ideia. Quando eu fui passar um carnaval em Porto Seguro, meio nessa época também, minha prima morava lá, trabalhava com trio elétrico, e ela falou assim, fiquei numa barraca atrás da igreja, eu fiquei lá um tempo com a minha professora de história, olha que legal, que moderno, eu viajei para Porto Seguro com a minha professora de história para ficar um mês atrás da igreja numa barraca. Revolucionário. Quando eu fiz 18 anos isso, fiz o Caminho do Sol, fui de ônibus para Porto Seguro. E foi muito bacana, porque quando ela foi embora, eu fiquei meio à toa na cidade assim, e a minha prima falou, que trabalhava lá, olha, estão montando aqui a estrutura dos alto-falantes, que vai ter um sistema de 58 alto-falantes pela cidade toda. Eles estão precisando de um locutor. Fala com um cara lá que você tem a rádio lá na sua cidade, lá no seu colégio. Eu falei, mas eu não sou locutor. Não, fala com ele, quem sabe? Eu li. Era para ficar lendo anúncio de cachorro-quente, anúncio de lanchonete. As pessoas pagavam os anúncios lá, eu lia. E também Achados e Perdidos, né? Puxa, fiquei lá, arrumei um emprego. Na época, voltei com mais dinheiro do que eu tinha levado. Também porque eu não trabalhava de manhã até de noite no carnaval. E aí, assim, foi meio uma ferradinha nos esquemas, porque eu fiquei lá o tempo inteiro. Trabalhando. Mas ganhei uma profissão. Falei, tem ali, poxa, eu tenho uma profissão aqui, eu sei fazer isso aqui. Claro, de forma muito capenga ali e tal. Depois rolou a história da 107, rolou o Voo Livre lá na TV Minas, o teatro ainda já rolando bacana, mas até que um dia um grande diretor de comerciais e também de teatro, estava dirigindo um comercial que eu estava fazendo, o pai da Débora Falabella, o Rogério Falabella, olhou para mim e falou assim, estava gravando um áudio, e ele falou assim, Fernando, vou te falar uma coisa, você está ficando muito canastra no teatro e canastra nos anúncios, nos comerciais. Você tem que escolher, não dá para ser ator e locutor. Aí eu falei, não dá. E aí eu escolhi a vida da comunicação, a vida do jornalista, a vida do... Eu abandonei o teatro e virei um comunicador. E não tinha nem entrado na faculdade ainda. Quando eu entrei na faculdade, eu já sabia exatamente tudo que eu queria fazer, como eu queria fazer e até onde como eu iria chegar aonde eu queria. E, de fato, acabou tudo dando muito certo. Eu me formei, entrei direto. Durante o tempo, eu estava na TV Minas, antes de me formar. Depois que eu me formei, fui para Bandeirantes. E, logo depois, para a TV Globo, aqui em Belo Horizonte. E a TV Globo era ainda na Rua Rio de Janeiro, lá no centro. E depois fui para Recife. Então, a minha carreira começa ali como um repórter entusiasmado com a vida, encantado com o mundo. E depois eu tive a oportunidade de ir para Recife. Eu fui repórter esportivo aqui em Belo Horizonte, o que era uma dificuldade assim grande para as pessoas entenderem, porque eu sou muito, mas muito cruzeirense. Muito cruzeirense. Juliana atleticano? Não. Eu sou vascaíno. A vascaíno, tá bom. Muito cruzeirense. Mas eu sou muito cruzeirense. Meu pai foi presidente do Cruzeiro. Eu tenho essa identificação grande com o Cruzeiro. E isso não me atrapalha em nada. Você falou algum não nesse tempo todo aí? Porque eu vi que você fez um tanto de coisa diferente e
ator. A vida foi te levando, né? Interessante essa pergunta. Anunciando em lojas. Não era não, era tudo sim. Eu estava procurando as pessoas que falaram sim para mim. Então era uma energia muito grande, era uma corrida para esse objetivo, para isso que se abria para mim, sabe, Julinho? Você já viu um vídeo aí que ele é até viral. Ele é inglês, né? Ele faz um esquema. Quanto mais você fuck around, quanto mais você tenta as coisas, né? Vamos traduzir aqui em português, mais you're gonna find out. Quanto mais você tenta, mais você vai descobrir. Que é o que eu vejo que você fez, né? Falar em Porto Seguro, no Carnaval, ator, diferentes ramos. É uma base para isso tudo, né? Na rádio eu era o repórter também, esse repórter que ia para as festas, para falar sobre o ambiente das festas. E é exatamente isso, ir tentando encontrar um caminho, você se posicionando ali, vai se espremendo ali para achar um lugar, né? Achar um lugar, ali, achar o seu lugar, achar o que você quer fazer. Só que eu casei muito cedo, então tudo isso eu já era casado. Então eu já era casado, já era pai. Quando essas coisas começam a acontecer. Eu casei com 23 anos. E então eu não tinha muito como experimentar e pensar, não, vamos embora, porque a vida tem que acontecer. Mas você encontrou sua vocação bem antes até, né? Sim, bem antes. Com 18 anos você já estava lá. Já estava, com 18 anos eu já estava, mas eu fui muito precoce com tudo e casei também de forma muito cedo. Hoje é meio difícil as pessoas casarem com 23 anos. Né? Eu também não tinha vergonha de nada, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Então, as pessoas perguntam isso, mas eu sou tímido. Na verdade, eu sou tímido. Eu tenho muita vergonha. É porque você acaba treinando. É verdade. Você acaba treinando, né? Eu também sou super tímida. Eu estou vendo. Tá vendo? Não, mas eu acredito na quando frente ela fala. de dois tímidos. Não, quando ela fala, eu sou extrovertido. Eu acredito. E depois eu ainda tive uma experiência na rádio Cidade, a famosa Rádio Cidade. Cidade, lararara, a vinheta da Rádio Cidade, que ficava lá no Alto da Afonso Pena. Lembra? Lembro. Ali no Mirante da Afonso Pena. Mirante. A Rádio Jornal do Brasil. Depois, a Rádio Jornal do Brasil, o Grupo Jornal do Brasil comprou a Rádio Cidade. E a rádio era lá. Eu fazia o horário das 6 da manhã às 10. Nossa, casado. Morava lá. Nossa, eu morava no Jardim América, perto da Escola Técnica. Imagina, todo dia estar às 6 da manhã lá no Alto da Afonso Pena, ali depois da Praça do Papa. De manhã, mas eu era tão entusiasmado, eu era tão determinado que meu horário lá das 6 da manhã, eu falava, Cidade, vamos acordar, são 6h40, vamos. Várias vezes as pessoas ligavam e falavam assim, não é porque você acordou, todo mundo tem que acordar, não. Fica calmo, você está começando agora. Mas eu tinha uma disposição, eu saía de lá, descia a Praça do Papa, ia para a TV Minas. E isso dá uma força quando a gente encontra o como falar e de uma forma impactante. Quando eu fiz um Minuto Empreendedor, eu aprendi a falar muita coisa em um tempo curto. E aí a gente começa a entender o tempo, né? O valor do tempo. Ou seja, só não faz quem não quer. O diálogo é tudo. A gente está aqui aberto para poder vivenciar isso e passar para as pessoas aquilo que a gente tem de melhor, para poder inspirar os outros. Acho que essa é a nossa missão aqui nesse programa, sabe? Claro. Porque liderança é encontrar aquilo que você tem de melhor, né? Você encontrar realmente o seu talento, a sua vocação. Mas não é fácil. Não é fácil, mas você conseguiu fazer isso. Não, então, eu estou tentando até hoje. Não, mas me conta. Não, eu estou tentando. 3 dicas que te levaram até onde você está hoje. Porque se você está tentando e já tem sucesso, me ensina quais são as suas dicas aí. Bom, eu vou falar da primeira, existe todo um desenho corporativo para isso, mas tem até uma expressão em inglês, que eu não vou saber citar, mas o Julinho pode me ajudar, que é o seguinte, que são as suas pequenas habilidades. Pequenas habilidades que você tem, sejam elas quais forem. Você entender, você olhar para essas habilidades. Porque elas, em algum momento, elas fazem parte do seu capital pessoal, da sua estrada caminhada.
Então, se você gosta entende de plantas, se você sabe o que é o nome de uma planta, se você vê como é que se cuida de uma planta, isso não deixa de ser uma capacidade, uma habilidade. Outro dia eu tinha... Não é à toa que você gosta, né? Tem alguma coisa Tem aí. alguma coisa. Outro dia eu estava em casa, um botão do meu paletó caiu. Eu tenho, lá em casa, tem um lugar que eu guardo agulha e linha. Para mim, uma coisa mais normal do mundo. Eu fui lá, peguei, fiquei surpreso de conseguir encaixar a agulha na linha, a linha na agulha, e fui pregando o botão, porque se você não pregar, o botão some, você não acham igual e tal. Aí o Rafa, meu filho mais novo, estava passando. Falei, Rafa, só por curiosidade, você sabe costurar? Ele falou, o quê? Eu? Falei, você nunca teve curiosidade? Nunca ninguém te ensinou a costurar, a colocar uma linha na agulha, passar ali, ver o botão, como é que ele fica bonito, como é que você volta, como é que dá a dobra. Não, pai, pô, me ajuda, pai. Pô, que isso? Eu falei, eu sei. Aí veio a Nicole, que tem 7 anos, é a minha filha mais nova, falou assim, você sabe costurar? E ela adora costurar. Eu falei, sei. Ela falou assim, super, pai, fantástico. Poxa, que bacana, uma habilidade que você tem. Eu nem sabia. Eu falei, olha que bacana, eu sei fazer isso. Eu sei prestar atenção nas coisas, eu sei prestar atenção no caminho, eu sei olhar quando as árvores estão floridas, quando não estão. Eu sei a diferença das estações do ano. Eu sei quando um flamboyant está florido. Eu sei olhar esses detalhes. Eu me orgulho de ter essa característica. Então, aí, pode parecer, que bobagem. Não é. Porque quando você olha para essas pequenas qualidades, elas fazem parte de um grande arcabouço, de um grande manancial de conhecimento que você adquiriu, como o Julinho disse. Alguma razão tem para gostar da planta. Tem gente que nem liga. A minha mulher nem liga para a planta. Fica lá, assim, quando eu venho para BH, eu falo, olha, por favor, molhou o abacate, que a gente tem um pé de abacate num apartamento em São Paulo. E molhou, aí, abacate, eu nem sabia. Aquilo é um pé de abacate, é um pé de abacate. Então, essas características, elas são fundamentais para te transformar em quem você foi. Para você fazer suas escolhas. Para fazer as suas escolhas, para te embasar, né, para te dar essa... E esse autoconhecimento é muito difícil, né, Fernanda? As pessoas hoje não conseguem se olhar para elas mesmas, elas estão muito mais voltadas para o outro, porque a sociedade está imprimindo, e, de alguma forma, ela não se encontra em lugar nenhum. E eu vejo isso muito na juventude de hoje, né? Ela não se encontra em lugar nenhum. Você assim, percebe o que isso? É você, né? Quem você é, né? O que você quer? São perguntas difíceis, perguntas retóricas. As perguntas retóricas não têm exatamente uma resposta, mas elas têm milhões de respostas, elas fazem pensar. Uma delas é essa, o que você quer? É muito comum as pessoas responderem, bom, eu não sei o que eu quero, mas eu sei pelo menos o que eu não quero. Grandes coisas, isso é como chegar aqui na praça da estação, na praça rodoviária, pegar um táxi, o cara pergunta, para onde vamos? Eu falo assim, bom, eu não sei, eu sei que eu não quero ir para Santa Inês, eu não quero ir para Santa Efigênia, eu não quero ir para a Serra, eu não quero ficar aqui no centro, eu não quero ir no Mangabeiras. Para onde você quer? Abre um cardápio, o garçom pergunta o que você quer. Fala assim, não, eu não sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero. Não quero lasanha, não quero... É muito difícil entender o que a gente quer. É muito difícil. E hoje, talvez essa pergunta mude ao longo da vida, né? Ao longo da sua maturidade, ela vai mudando. O que você quer? Eu queria uma coisa antes, hoje eu quero outra. Não, isso aí foi sensacional que você falou. Porque nós, né, somos 50 a mais. Isso. E eu já não quero o que eu queria. E quando eu olho lá para os meus 20 anos, não sei se isso acontece com você, eu não me reconheço hoje. Eu falei assim, gente, eu era aquilo. Eu já fui isso. Mas eu sou totalmente diferente. E essa oportunidade de você viver vários papéis na mesma vida. Isso é interessante, porque eu tenho aqui privilegiado, né? Eu tenho mais de um século de experiência aqui na minha frente e de grandes experiências, né? Pessoas que fizeram muita coisa, tentaram muitas coisas. O que você vê hoje com 50 e... 56. 56 e 54. Que você não via na minha época com 30. Nossa, muita coisa. É difícil. Mas é muita coisa, né? Porque com 30 anos eu vejo a idade do meu filho. O entusiasmo dele
Ele vai casar agora, o Pedro Rocha, repórter da Globo de São Paulo, do esporte. Vai casar, está animadíssimo. Ele tem uma alegria, ele tem um entusiasmo para a vida. Salva de palmas pro Pedro Rocha. Uau! Salve de palmas. Casamentão chegando. Aliás, eu acho que quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, o Pedro já estará devidamente casado, né? Mas, enfim, ele tem uma alegria, ele tem um apetite para a vida que eu tenho de outra forma. É como se ele fosse comer o PF lá e eu pudesse entender um jeito melhor de comer aquilo ali, sem me esbaldar tanto ali. Tem uma ânsia, uma vontade da vida que a gente acaba dando um verniz nela, sabe? Ela fica mais apurada. Não que ela perde, não que ela mude totalmente, mas eu vejo a vida de um outro jeito. Só um reposicionamento, um ajuste fino assim no olhar. No olhar, exatamente. E o nosso tempo ele é muito mais precioso, né? Fica, né? Fica mais precioso porque ele tá passando. Está passando. Tem essa noção, né? Eu acho que dentro das várias respostas que a gente podia dar sobre isso, uma delas é essa. Uma consciência de que o tempo está passando mais. De você olhar e ver que tem mais tempo para trás do que para frente. Do que para frente. Isso é inevitável. Né? Isso é inevitável. Agora, eu tenho muita, assim, a percepção de ter, e principalmente eu sinto isso muito aqui em Belo Horizonte, em lugares, né? Belo Horizonte é a capital mundial dos bares, mas é também um grande cemitério de bares, né? Principalmente de nomes de bares que já não existem mais. Eu sou do tempo do Outro Lado da Moeda, eu sou do tempo do Mão Única, ali na Fernando Sorino, na Levin do Coelho. É um bar que fez época ali perto do Isabela, na época do Isabela. Hoje virou um bar gourmetzinho, ali perto do Mercado da Boca. Ali, E as tardes de sexta-feira no Quinta Avenida? Nossa, Meu Cosmic Deus, Roller. Lembra do Cosmic lembro Roller? demais. Cosmic Roller ficava na Inconfidentes ali. Todo dia que eu passo ali eu lembro. O TEDs, em cima na Rua Tupis, do lado do Cine Jax. O Cine Metrópolis. A Cias tinha uma lanchonete lá, né, chamada Orange Balloon. Mesbla, na Afonso Pena. E eu tenho, não é que eu tenho saudade, eu tenho saudade de mim. Eu lembro, eu visitei há um pouco tempo Recife, cidade maravilhosa que eu amo de paixão, e vendo ali as ruas, eu tive tanta saudade daquilo que eu fui, daquilo que eu acreditava, daquilo que eu pensava. Das cores, né? Das cores que eu tinha, né? Então, eu acho que quando eu olho para 30 anos, eu penso, nossa, eu tenho saudade do que eu acreditava. Mas não tem nada de errado nisso. Eu continuo acreditando naquilo tudo, mas de uma outra forma. Fala menos sim ou mais sims na hora? Olha, eu sou a favor da teoria do Lulu Santos, né? Que eu gosto de gente que tem habilidade, gente fina, elegante, sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Porque hoje o tempo voa. O tempo voa. Eu gosto disso, eu gosto desse yes, eu gosto desse yes para a vida, para as oportunidades, sabe? Mas é também muito importante falar não. E eu acho que o que muda, pelo menos para mim, é que o sim ele passa a ser um pouco mais egoísta, né? A gente começa a perceber mais que o sim tem muito valor. Então, assim, para que falar sim? Continuar falando sim para a vida, para o aprendizado, para a evolução, porque a gente não quer ficar para trás, mas falar assim de uma forma consciente. É verdade. Eu acho que eu, por exemplo, hoje me arrependo menos dos meus sims. Quando eu olho para trás, eu falo assim, nossa, por que eu fiz isso, né? Hoje, nos últimos 5 anos, tudo para mim, eu fiz, eu faria de novo. Tem um negócio tão legal também dessa sabedoria, Tássia aí e Julinho. Eu fui comprar um sapato e aí o vendedor, aí apertou, né? Apertou o pé aqui, então o vendedor jovem falou, não, isso aí vai lacear. Aí eu falei assim, quantos anos você tem? Ele falou assim, 23, eu comecei a semana passada, eu falei assim, então, meu amigo, eu tenho, só o que você tem de idade, eu tenho de sapato comprado. O sapato da idade dele. Eu tenho o sapato da sua idade. E tem uma verdade que é o seguinte, o sapato não entrou no pé bem, cara, não vai entrar, ele não vai lacear. Essa é uma verdade.
não te contaram isso. Quando você vai comprar o sapato, não te contaram. Você tem que aprender. Porque você fala, não, ficou bom, é bonitinho, vai lá. O que vai acontecer? Ele vai pegar no calcanhar, vai dar aquela feridinha, você arruma um band-aid, não adianta, o band-aid vai esgarçando, ou então é lá dentro. Não tem mau humor pior do que um mau humor de sapato apertado. Uma Engraçado, festa com sapato apertado. Você falando aí do sapato, o que veio na minha cabeça é um negócio que eu vi enquanto eu estava na Austrália, que é o sim, o yes é o fuck yeah. É tipo, o sim é você não tem dúvida. Talvez é não. E o não é não. Entendeu? Que é a questão do sapato que você falou aí. Tipo, o sapato tá machucando um pouquinho? É não, é o outro, entendeu? Um número maior, uma forma diferente. Ou não é, né? Ou não é para ser, né? Ou um outro sapato. Enfim, eu gosto muito dessa teoria da aprendizagem, disso de você estar vivendo e estar aprendendo também, estar entendendo o que você é, né, estar se conhecendo melhor. Tem uma teoria ótima que é a teoria da lagosta. A lagosta é um crustáceo dos mais antigos da história da Terra, e está aqui há milhões e milhões de anos, a lagosta. E ela tem, como todo crustáceo, uma casca que ela é dura, ela é imutável, que ela não aumenta junto com o corpo do molusco, né? do crustáceo. Ele tem que caber lá. Tem que caber. E mais dói. Dói porque ele cresce. E essa capa, essa casca, chega um momento que ela não vai estar certa para ele. E aí, ancestralmente, ele sabe que ele precisa ir para o fundo do mar, se enrolar nas pedras ali, se enroscar, para tirar aquela casca. Porque só assim ele vai crescer. Porque senão ele vai ter dor, vai ter limitação, vai ter tudo fechado para o crescimento. Então ele vai lá, quebra aquela casca, fica ali, um momento também de dor, sem proteção, porque ele sabe que ali é o aprendizado. E aí ele ganha uma nova casca que vai ser adaptada até o momento dele trocar aquilo de novo. Então a vida é isso, a gente vai trocando as cascas, a gente vai entendendo que é preciso, que é um processo que às vezes dói, que às vezes não é exatamente instagramável, que não é tão agradável como a gente gostaria, mas a gente precisa, a gente é pouco acostumado à dor. E quem me contou essa história falou o seguinte, que se no fundo do mar tivesse calmante, anestésico, as lagostas nunca iam crescer, iam ficar lá, estou com uma dorzinha, me dá um analgésico aí, né? E também você pode tirar que, às vezes, para você crescer, você tem que mudar de ambiente. Exato. E se a lagosta continuasse, talvez a dor ia parar de incomodar ela, né? Ia começar a ficar confortável. Exatamente. Essa dor, a gente não coloca ela no nosso escopo do dia a dia, assim como a gente também não coloca a gente não coloca luz sobre as emoções que nos formam. Tem aquele filme fantástico que é o Divertidamente, que, na verdade, é um estudo muito sério sobre as emoções que formam o ser humano. Que você já viu? É maravilhoso, não, Divertidamente. Assim, o que o filme fala? É uma adolescente que ela tem contato, quer dizer, o cérebro dela está agindo, lidando com as emoções dela. É uma menina que está entrando na adolescência. E o cérebro é comandado pelo medo, pelo nojo, pela raiva, pela alegria e pela tristeza. Então, medo, raiva, nojo, alegria e tristeza. Dos instagramáveis sentimentos que a gente tem, é só a tristeza, só a alegria, só tem alegria. O resto é tudo soturno. Não existe. Não existe. E a gente finge que não existe, mas eles estão aí. Então, quanto menos a gente olha para a nossa tristeza, para o nosso nojo, porque o nojo nos trouxe até aqui, porque se a gente não tivesse nojo, a gente comeria coisa estragada, só no basal. Então, a gente precisa ter nojo, a gente precisa ter medo, a gente precisa ter tristeza também. E a gente precisa ter alegria, claro, mas a alegria é muito fluida. Então, a gente, nesse mundo instantâneo, de sempre alegre, prazer sempre bem... rápido. Instantâneo. Prazer. Dopamina. Dopaminas baratas, dopaminas pobres. Tem um livro da Brené Brown que ela fala que, se você perguntar a uma pessoa comum, para listar todos os sentimentos que ela sabe, ela vai saber no máximo 7. E ela dá uma lista lá que são dezenas de sentimentos. Dezenas de sentimentos. E a maioria deles não são instagramáveis. Não são instagramáveis. Não.
E aí esse é o nosso grande erro, que a gente quer ficar contente, que a gente quer ficar feliz. E o Gilberto Gil canta que quando a gente está contente, nem pensar que está contente, a gente nem quer pensar. Não, se você não quer nem pensar, é claro que vai acabar. Claro que vai acabar, né? E quando, na verdade, a tristeza é que... E tem uma cena linda do filme que está tudo lá no cérebro dela, né? Está todo mundo trabalhando no cérebro e ela reagindo no mundo externo, com o pai, com os amigos e tudo. Chega uma hora e a alegria que assume o comando do cérebro. E são bonequinhos que ficam lá na cabeça dela. Chega uma hora que a alegria fala assim, não, tristeza, agora chegou uma hora que eu não sei, é você que vai assumir. A tristeza tem que assumir, porque é quando a gente está triste é que a gente lembra... a gente entende um raciocínio, lembra de coisas importantes, lembra de pessoas importantes, a gente lê e a gente absorve uma poesia, a gente ouve e a gente entende uma música, é só quando está triste. Alegre, você não quer saber de nada. Uau, você é um poeta também, né? Filósofo. Poeta da vida. É, um entendedor, eu estou no caminho, sou um estudioso da vida, um estudante total, o tempo inteiro, tentando entender por que a gente está aqui. Né? A gente tem que honrar, faz um sentido. Né? Olha só, hoje a gente está gravando aqui, já são 8 horas quase, não, 7, quase 8 horas, da noite, mas quantos milagres não aconteceram para a gente chegar até aqui? Quantas ruas a gente atravessou, quantos carros passaram na nossa frente, e assim sucessivamente. Você vai fazer uma viagem, você atravessa, você entra dentro de um avião, você atravessa um oceano Atlântico e chega lá, deu tudo certo, mas sabe a maravilha que foi isso? Sabe a maravilha que é o seu organismo funcionando, batalhando, trabalhando ali para você estar aqui com a espinha ereta e supostamente o coração tranquilo? Tem muita coisa por trás disso. Tem muita energia por trás disso. E a gente, de alguma forma, precisa entender qual é essa lógica. E precisa honrar isso. É o propósito, né, que todo mundo está aí buscando. Muita evolução também, né? Se for pensar, a gente veio de mais ou menos 4.000 pessoas. Então, o que teve antes de mim? Entendeu? Talvez um antepassado meu fugiu de um tirano aí que você não tem nem ideia que ele fugiu, entendeu? E eu estou aqui tranquilão, sentado, pedindo uma comida ali no iFood. Não, muita coisa. É muita coisa para você chegar até aqui. Tem que honrar eles. Tem que honrar, você tem que honrar. Você fala assim, eu cheguei até aqui. Eu estou preparando o que eu vou falar no casamento do meu filho, né? Que eu vou ser o celebrante, né? E que me dando uma responsabilidade muito grande. Mas eu posso contar aqui agora, porque quando o episódio estiver no ar, o casamento já deve ter acontecido. Que dia que vai ser o casamento? Vai ser dia 17 de setembro. Já. Pode contar. E na cerimônia de ali celebrar esse casamento, eu fiquei muito pensativo assim. As pessoas hoje viram um pouco modinha de você vai no casamento, é um amigo que celebra. Você já foi em casamento assim? Aí conta umas piadas, né? Conta uma historinha, todo mundo ri muito. Mas ninguém fala dessa força divina que atravessa todos esses 4.000 ancestrais que trouxeram um de um lado, outro de outro, e que uniu os dois, e que uniu essa vontade que duas pessoas têm. Então, não importa se é cristão, se é qualquer religião, que não seja cristã, que seja de qualquer raiz, afrodescendente, que seja judeu, em qualquer religião, em qualquer crença, existe a certeza de que algo divino trouxe as pessoas até ali. Né? E aí eu achei uma música linda do André Abujanra que fala o seguinte, que a vida vai se transformando e transformando, e que o brilho do olhar do meu filho tem o brilho do olhar do meu tataravô. O brilho do olhar do meu tataravô tem o brilho do olhar do meu filho. Ou seja, isso que a gente está aqui rindo é como as estrelas que estão brilhando lá no céu e que já apagaram, mas a gente está vendo o brilho delas. A gente continua vendo o brilho. A gente continua vendo o brilho delas porque é um brilho muito forte e a gente precisa honrar esse brilho. Então, eu vou ficar muito... Vai ser muito difícil falar isso sem chorar, mas falar o seguinte, que eles honrem isso, porque lá na frente, o brilho do olhar deles vai ser também o brilho do tataraneto deles.
que vai estar presente naquele brilho tão lindo de um dia tão bacana, de um encontro mágico de duas pessoas. Então, a vida é muito breve, né? A vida é muito breve. Como a gente sempre fala, um suspiro, né? Literalmente. Um suspiro. Né? Literalmente. E quando se chega aos 50, eu acho que a gente vê isso com muita clareza. Parece dar uma virada de chave. Você sente isso? Sim. Tem um autor... Eu estava falando, né? O que você quer, o que você quer e quem é você. Quem é você? Quem é você é muito difícil também de responder, porque você pode falar... Você me pergunta, eu falo, eu sou o Fernando Rocha. Eu falo assim, mas eu não perguntei o seu nome. Se perguntar seu nome, aliás, o seu nome eu sei. Então eu sou jornalista. Também não perguntei sua profissão. Então eu sou filho do Dr. Dalai e da Dona Sara. Eu também não perguntei o nome do seu pai e da sua mãe. Eu perguntei quem você é, quem que existe atrás das letras que te deram para te identificar, da profissão que você escolheu para seguir adiante, do seu pai e da sua mãe que te fizeram. Quem é você? Você vai chegar numa molécula de minimidade, assim, uma coisa de uma pequenez tão grande, mas ao mesmo tempo é imensa, né? Porque o que eu sou? Não, eu sou esse grãozinho aqui no meio das estrelas. Tem mais estrelas do que grãos de areia. Então, a gente é esse grão de areia, essa estrela, é isso, né, que a gente é, né? Esse nada e esse tudo. Esse tudo. Engraçado que quando a gente olha para a estrela, a gente está vendo o passado, né? Porque às vezes é uma luz que nem brilha mais. E fazendo a ligação com os olhos do seu filho, você está vendo o passado também. Claro. E uma vez eu escrevi um poema curtinho, até em inglês, né? Que é assim: Once I was a dream, my father's dream. Today I'm the reality of his dream. And I will keep his dream alive and blooming for as long as I can. We are all dreams, walking dreams, living dreams. Thank you, Dad. É uma forma de honrar. Vou mandar. Você entendeu? Entendi. Entendeu? Que Mas bacana. eu posso tentar. Mas traduz para que as pessoas possam. Que as pessoas possam. Uma vez eu fui apenas um sonho, o sonho do meu pai. Hoje eu sou a realidade do sonho dele. E eu vou manter esse sonho vivo e florescendo por bastante tempo. Todos nós somos sonhos andantes, sonhos vivos. Obrigado, Pai. É isso é honrar. A gente Eu precisa nunca honrar. li ele em português. Muito bom a gente honrar Parabéns, isso, né? sensacional. E é uma forma de liderança, né? Uma liderança da sua vida, né? Você tomar as rédeas do seu caminho, né? E eu acho que é esse o nosso principal objetivo, de uma forma divertida, leve, poder conduzir as pessoas que estão nos assistindo a se encontrarem e dentro daquilo que você tem talento, porque eu sempre defendo essa ideia, todos nós somos líderes. E só que a gente precisa saber de quê, né? Então, eu falo muito sobre liderança no meu livro, que a melhor vamos dizer, a melhor das situações é quando você consegue, sem necessidade de poder, distribuir a todos aqueles que trabalham com você os seus talentos. Então, você vem para fazer parte de uma equipe trazendo a sua liderança naquilo que você é bom. Então, o problema é que hoje a necessidade, às vezes até neurótica, de tanto poder, as pessoas estão lutando para dizer quem é melhor. Né? Quando você fala da alegria Instagramável. Está todo mundo ali querendo comparar com o outro. Eu sou melhor. Não, mas eu tenho que ser melhor. E isso acaba criando uma doença ali que você não sabe quem você é, porque você está sempre olhando para o outro, querendo ser melhor do que o outro, e não consegue dividir, sabe? Ser democrático nos talentos. Tem que reconhecer também aquilo que você não tem. E cada um tem a sua dor, cada um teve a sua jornada. E cada um tem o seu talento, né? E às vezes você está comparando o palco do outro com os seus bastidores, mas o outro também tem os bastidores. Exatamente. Eu falo que a vida é essa, né? Você tem que estar sempre no palco, ou nos bastidores, ou na plateia. Porque em algum lugar você se encontra. Em algum momento que você está ali para poder aprender com o outro. Outro momento você está para ensinar quando você está no palco. E quando você precisa se recolher, você vai para os seus bastidores, onde tem sua dor, onde tem suas descobertas, onde tem o seu olhar para o espelho. E isso falta muito. Então, nosso objetivo maior é falar através da nossa vida, através da sua vida, o que te encanta, de que forma você chegou onde você chegou, para que a gente possa inspirar outras pessoas, e os jovens principalmente, a encontrarem
o seu caminho, o seu propósito. O seu propósito. Então, propósito é uma palavra que está sendo usada tanto, né? E eu gosto muito da definição do Aristóteles, né? 300 anos antes de Cristo, o Aristóteles definiu o propósito da seguinte forma, que propósito é quando os seus talentos se encontram com as necessidades do mundo. Ou seja, algo que você sabe fazer e que o mundo esteja precisando. Você sabe dar bom dia às pessoas? Você sabe olhar para o seu redor e transformar isso num ambiente mais positivo? Você sabe tornar a vida mais leve? Então, certamente, com certeza, o mundo está precisando disso. Então, você está tendo pontos de contato com o seu propósito, né? Exatamente. E a gente não precisa ter essa busca, como a Tássia disse, poxa, estão comparando com o outro, eu quero ser igual ao outro. Isso atrapalha o nosso crescimento interno, porque a gente tem nossas imperfeições e a gente é muito rígido com essa autoanálise. Se um amigo chega para você, se eu te contar reservadamente meus problemas, meus dramas, você vai dizer, que isso, está tudo não certo, acredito. Vamos lá, vamos embora, você está bem. Mas com você não tem essa mesma delicadeza, com essa mesma atitude positiva. Né? A gente se cobra muito, né? Se cobra muito. Eu li um artigo uma vez que ele chama O que você quer querer. Isso é bom, hein? E uma parte desse artigo tem uma citação de um cara que ele fala que ele casou com a mulher errada, porque ele não sabia a mulher que ele queria. Então, ele viveu um casamento de 40 mais anos com a pessoa errada, mas que era visto tão bem pelas pessoas de fora que ele não olhou para dentro. Ele só olhou para dentro quando ele estava muito mais velho, mais experiente, já tinha passado 40 anos. Então, é isso. Às vezes, você vai começar a olhar tanto a vida do outro, Instagram, rede social, acontece muito, que você não vai... Você se coloca de um jeito e fica ali achando que... Primeiro, achando que está todo mundo preocupado com você e ninguém está preocupado. Ninguém está preocupado. Ninguém está ligando, né? E eu gosto muito também da teoria japonesa, né? Uma tradição japonesa chamada Kintsugi, que ela restaura objetos quebrados, objetos feitos, né? Xícaras, taças, tigelas, com uma resina de ouro. Então, ela pega aquilo que se quebrou, mas que também foi feito numa escala industrial, que tem milhões e milhões iguais. Então, uma tigela branca que foi feita junto com milhões e milhões de outras, chega na sua mão, ela quebra, você vai jogar fora? Não. Você pega ouro com uma resina de cola e restaura aquelas rachaduras. Ela se torna única. Valorizando o que está de erro, o que está de fora de simetria, o que está fora de proposta ali. Mas ela é única. Porque ela é única por causa dos erros dela. Por causa de tudo que ela fez de errado ali, está recomposto e ela fica única. Isso é bacana, né? Isso é muito legal. Tem também a frase do Leonard Cohen, que eu adoro, que é pela fresta que entra a luz. Então, é preciso quebrar para entrar a luz. Não adianta. Para você aprender, você tem que errar. Né? É verdade. Engraçado você falar isso, porque eu estava dando uma olhada no seu Instagram, eu até quero citar uma legenda que você colocou lá. E foi de um vídeo que o Casimiro reagiu há pouco tempo agora. Casimiro é um fenômeno, né? Qualquer coisa que ele reage. E trouxe à tona de novo uma coisa que você fez 10 anos atrás, muito tempo atrás. E na legenda você escreveu, abre aspas, o tempo mudou e as circunstâncias também mudaram, mas o fato de hoje ter ficado espantado comigo mesmo não significa que não faria tudo de novo outra vez. Faria sim, fecha aspas. Lendo sua legenda, eu vi que seu post ele pode inspirar muita gente, porque às vezes a gente olha para o que a gente fez 10 anos atrás e às vezes até perde a coragem de fazer algo novo, tentar algo novo, se mostrar. Como que você vê isso? Bom, vamos situar então o que foi ali. Foi um bolo que a Ana Maria tinha me dado
Eu entrava no programa da Ana Maria Braga toda manhã para fazer a chamada do bem-estar e sempre ela estava comendo uma coisa muito gostosa. E o Doni Denútil, que fazia o Jornal Hoje, na época, também entrou ao vivo e a gente entrou junto e eu falei, nossa, esse pudim aí era um pudim maravilhoso de milho. Ela falou assim, amanhã eu vou mandar para você. Ela ficava no Rio. Eu falei assim, não, amanhã eu mando para você. E aí chegou o pudim. E eu tinha feito a dança dos famosos, eu estava em alta com o negócio do Trimelique, a dança do Trimelique e tal. E eu chamei o Doni junto com ela, para entrar no programa dela, para a gente provar o pudim. E aí me deu essas coisas. Você vê, eu não faria, hoje eu não faria mais. Aí eu comecei a dançar o Trimelique pudim, Trimelique pudim, Trimelique pudim. Passa debaixo da mesa, igual a Ana Maria faz. Ana Maria, passa debaixo da mesa, Trimelique pudim, Trimelique pudim. As pessoas olham, às vezes gostam disso demais e tal. E o Casimiro repercutiu, fez um maior sucesso. Mas hoje eu não faria, mas eu tenho orgulho da coragem que eu tive. Hoje eu sou mais... O meu filho fala, pai, você ficou careta demais. Não fiquei, não. Eu tenho orgulho desse Fernando que fez isso. Mas é porque as coisas mudam, né, Tássia? Assim, eu não acho que é coragem. Eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente é mais espontâneo. A gente não se preocupa tanto, às vezes, com as ações. Era uma outra circunstância. Eu queria provar alguma coisa para alguém ali. Eu queria meio que marcar um território do humor ali, de ter essa coisa descolada. Mas sabe? você acha que era consciente? Não. Não. Ali quando vai, não. Então é espontaneidade. Porque também a gente faz muita coisa e brinca, né? Quando fala assim, quando está brincando, você tem um fundo de verdade, né? E a gente faz muita coisa na brincadeira. Mas eu queria meio chutar a barraca mesmo, sabe? Chutar o pau da barraca mesmo, assim. Era uma postura meio assim, tipo, olha, eu estou aqui na Globo, eu faço um programa diário em rede nacional e olha aqui o que eu estou fazendo. Eu vou dançar o Trimelique pudim aqui agora. Sabe? Na Globo, em rede nacional. Na rede nacional, nas manhãs. Porque eu posso. Então, mas não era tão arrogante assim, né? Durante 10 anos, ter essa prerrogativa de estar nas manhãs da Globo, ao vivo, né? Para todo o Brasil. Era um negócio muito bacana. E eu queria muito estar ali nesse lugar, de estar feliz ali. Eu queria muito estar ali, eu gostei muito de estar ali, eu gostava muito. E essa alegria, às vezes, ela ficava um pouco descompensada, mas, como eu disse no post, eu não me arrependo. Eu faria tudo de novo, foi muito bom estar ali e fez parte de uma pessoa que eu fui, do Fernando de antes de 2015. Você falou 10 anos, não, nem tanto. 8, talvez. 8 anos. Engraçado, porque isso não te impediu de fazer outras coisas, né? Porque agora, como você disse, você ficou careta, vamos dizer. E você faz um outro tipo de programa. E essas coisas do passado, do humor, que você fez, não te impedem de ser outro Fernando agora, vamos dizer assim. Tem um personagem maravilhoso, que é o Trickster, que é o Coringa, que é o cara que... O Trickster, ele está ligado a todo um trabalho do Jung, dos arquétipos. É o cara que fala as verdades. O Trickster... Ele é meio diabólico, meio apocalíptico, mas engraçado também. É como a figura do Coringa, que só pode falar... Só o Coringa pode falar a verdade para o rei. Porque se alguém falar alguma coisa que o rei não gosta da notícia, mas manda cortar a cabeça do mensageiro. Menos do rei, menos do bobo do rei. O Coringa. É o bobo da corte. Então, eu tenho isso, eu tenho essa energia Trickster comigo. Ela me ajuda, ela me levou nas reportagens, eu sempre fui o cara de quebrar um pouco esse conceito. Engraçado, você nunca deve ter me visto rir tanto, porque, tipo, analisando, durante você falando aí, analisando, até como eu me sinto agora, acho que a sua voz, ela ligou a alguma coisa, tipo, feliz na minha cabeça, sabe? E aí me dá uma energia mais alegre, eu fazendo aqui. Então. E você falando aí, tá tipo assim, parece ser alguém bacana. Que eu já conheço há anos e que me fez feliz. Aí, é isso. Não, fico honrado com isso. Muito obrigada por trazer tantas histórias. Eu, assim, que te conheço mais, eu estou encantada. Tem uma outra também que é ótima, que depois você pode achar...
É a piada do tempo seco, essa é muito boa. A piada do tempo seco, cara, é um meme também, virou meme. A gente estava lá no Bem-Estar, eu estava sem a Mariana, e você conhece essa? Você viu? Eu já fiz essa. Aí a Sandra Nemberg entra muito importante ali, ó. Sandra, né, tem a fé cênica da notícia. Fernando, olha, nosso placar, 40 dias sem chuva aqui em São Paulo. Nossa, Sandra, é mesmo, 40 dias, não chove de jeito nenhum. Sandra, eu estava com o doutor Zé Bento e o outro infectologista, o doutor Caio Rosenthal. Falei, Sandra, o tempo está tão seco, tão seco, tão seco. O namorado chega para a namorada e diz, eu te amo. E a namorada diz, sei. Ficou assim no ar, cara. Ficou um cri, cri, cri. E eu quis escolher, eu cometi um erro ali de explicar a piada. A piada não explica, né? Piada não explica. Mas nada se compara à clássica do encontro com a Clara com ovo. Essa foi a mais de todas. Né? A do bolo, né? Esse foi um dia também, assim, completamente fora do padrão. Muitas pessoas colocaram uma responsabilidade muito grande para essa piada, que falaram até que eu saí da Globo por causa disso. Não teve nada a ver, mas eu estava com o Dr. Roberto Calil, estava sozinho de novo também. Sempre que eu estava sem a Mari, aconteceu essas coisas. E aí o Dr. Calil, que tem muitas qualidades, é um cara maravilhoso, mas entre as qualidades que ele tem, não está incluído o bom humor. Então, você imagina, uma pessoa prestativa, um bom amigo, bom humor ele não tem. E nesse dia ele ainda estava mal-humorado. Então você imagina uma pessoa que não tem a prerrogativa do bom humor, ainda estava mal-humorado e não era pouco. Ele tinha passado a noite em claro, ele tinha perdido um paciente, ele é um cardiologista, um dos maiores do Brasil, e ele chegou muito emburrado, ele estava com uma tromba. E eu, na minha assim, petulância, falei, não, doutor, fica calmo, vamos fazer um programa legal, você vai rir muito, vai ser bom. Ele falou, duvido. Bom, aí começa o programa, aí começa a sucessão de erros. Ponto eletrônico, começa o programa. Hoje a gente vai falar de exames, o programa era exames que ajudam ou facilitam ou antecipam uma cirurgia. Então, são exames internos, sofisticados. Quais são eles? Qual o nome desses exames? Como é que eles são feitos? Então, coisas internas. Então, fazia sentido o que eu ia falar. Então, eu começo dizendo, a vida é cheia de encontros e despedidas e a gente vai falar de um encontro muito, muito triste. É o encontro da Clara com o ovo. A Clara diz, a gente se encontra dentro do bolo. Cara, eu falei isso, fiquei parado, aquele quen, como foi agora. O Bottini, meu diretor de TV, fala assim, olha a cara do Dr. Calil. Podia deixar, seguir, continuar o programa. Nada disso ia acontecer, mas eu olho e falo, e aí, doutor, não gostou, não? Pra quê? Foi só piorando, né? Foi só piorando. Aí eu falei, não gostei não, acho que você não foi feliz nessa aí, não foi... Eu falei assim, não, mas é o seguinte, sabe o que é, gente? É que eu não dei parabéns para ele no aniversário dele, foi dia 7 de agosto, eu não dei parabéns para ele. O aniversário dele é 7 de julho, não dei o aniversário. Tudo errado. Bom, aí o fato é que as pessoas começaram a falar, poxa, o que tem nessa água que o cara toma de manhã? E era ao vivo, né? Era um programa ao vivo. O que tem nessa água aí que ele está tomando? Tem maconha na água da Globo e tal. Como é que é isso, fazer um programa de segunda a sexta, não era? Segunda a sexta, ao vivo, na Globo. Como que você recebeu essa responsabilidade quando você foi contratado? Não tem como você ser duas pessoas, não tem jeito. Você tem que ser o que você é, porque o programa é ao vivo e ele vai te mostrar ali. Você tem que estar muito entregue, né, no que você está fazendo, porque você está sendo literalmente visto. 2 a 3 milhões de pessoas por minuto assistindo o programa. Então, eu não ficava pensando nisso. Eu ficava pensando assim que
eu, sendo eu, já seria legal. Mas aí que entra aquela coisa de você querer... Não, então vou fazer o trimelique pudim. Então vou contar a piada do tempo seco. Não, então vou fazer a piada do ovo. Na verdade, isso aí foi uma prerrogativa que eu tinha da minha diretora, que também é mineira, que ela falou assim, pô, Fernando, a gente chegava cedo, 7 da manhã, 15 para 7, chegava na redação, e eu sempre tinha um caso para contar para ela, uma história mineira para contar. Alguma coisa eu contava para ela. Lá de Bitira, lá da Badia. Aí ela falou assim, pô, você tem uma história tão boa, cada dia... Vamos fazer o seguinte, quando o programa começar, pode contar a história que você quiser. E assim eu fui. Então, assim, eu contava cada história, cara. Tinha assim... Falava, Mari, você sabia que no fundo do mar, sabe como os peixinhos, as conchinhas dormem? De pessoinhas. Essa é péssima, né? As conchinhas dormem de pessoinhas. Que lindo. Mas eu também tinha reflexões bacanas sobre o que eu via. No outro dia vi uma menina com... Eu ia trabalhar de bicicleta, eu ia de trem, de metrô. Eu vi uma menina com uma tatuagem escrito segurar a primavera nos dentes. Falei, cara, é a música dos secos e molhados, né? Quem tem força para ter coragem, que segura a primavera nos dentes, cara, que bacana. E eu cheguei e cantei essa música, olha que bacana, eu estava hoje no trem, vindo para cá, então já quebrava um pouco isso. Pô, um apresentador vai de trem para o trabalho, cara. E ver uma menina com uma tatuagem escrito com uma letra de uma música do Raul Seixas que fala para segurar a primavera nos dentes. Quanta esperança tem nisso, né? Então, eu tinha muita felicidade de ter essa... Mas isso é uma coisa que você não precisa de pensar, ela vem em você, né? Mas tinha que planejar, né? Mas aí, a gente voltando no início, você contando da sua história, dá muito para entender, porque você já nasceu assim, com esse dom, né? Com essa veia artística, já foi para o teatro, muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe. Já enxerga você como jornalista, então, assim, tem que ter um perfil. E isso está muito ligado com que hoje as pessoas querem um papel que ela tem que representar, né? A mulher, ela tem que ser o quê? Como ela tem que ser? A mulher tem que ser magra, a mulher tem que ser assim, a mulher tem que ser assada. Então, o jornalista tem que ser assim, tem que ser assado. Só que cada um tem sua história. E eu não sabia que você começou no mundo artístico, ou seja, você começou no teatro. O teatro tem espontaneidade, o teatro tem um ser você também ali, que, quando você, é claro, que representa um papel, mas nenhum ator representa o mesmo papel da mesma maneira. Claro que não, nem de um dia para o outro muda. E eu fui tudo. ator profissional mesmo, assim, vivi de teatro, é minha profissão, eu tenho DRT, morei no Rio de Janeiro um tempo, com temporadas, fui para a Europa, para uma peça em Portugal, ficava em cartaz aqui constantemente, eu tinha isso, assim, poxa, na veia, atorzão, né? Mesmo, só parei por causa disso, né? Porque eu estava ficando muito canastrão e precisava escolher entre o rádio, a TV ou o Mas teatro. isso é muito legal, né? Porque, para quem não sabia dessa história, ele continua sendo um ator. Um artista. Um artista. Artista no nosso convívio. É verdade, que traz alegria, que tem a sua personalidade própria. Eu vejo que você é um grande contador de história. Sim. Você faz muitas boas analogias, você conta história com detalhe. Eu gosto de ouvir histórias, de contar histórias, gosto de boas histórias. A vida é isso, né? O jornalista é isso. Quando eu fui para o jornalismo, eu me especializei muito nisso, não nas matérias pesadas, não nas matérias, os hard news assim, da vida, mas sim naquela contação de histórias. Sabe? Você contar uma boa história, isso é uma coisa que me apetece mais. Tem gente que gosta muito da notícia pesadona, do rame-rame ali. Tem gente que adora isso. Eu não gosto. Eu gosto da história bem contada. É o que o Greco estava falando aqui agora. Ele corre dessa notícia porque aumenta o cortisol e pode te dar um câncer lá na frente, um ataque agudo ao miocárdio. E voltando a esses memes, né, vamos dizer assim, que você viveu, tiveram muitos comentários, né? E eu não acho que a gente é feito para essa exposição tamanha, assim. Como que você recebeu isso na época? Sua cabeça, como é que ela assimilou isso tudo? Então, o meme é uma palavra grega que significa replicar, né? Reprodução, multiplicar, né?
É muito legal a gente ver um meme, mas não exatamente legal quando a gente é fruto dele, quando a gente é personagem dele. Eu gosto muito de falar isso nas minhas palestras. Se você colocar se você colocar no Google Fernando Rocha, Encontro da Clara com o Ovo, tem 1.320.000 citações, ou seja, tem 1.320.000 opiniões sobre o que foi que aconteceu com esse episódio da Clara do Ovo. Deve ser um dos vídeos mais comentados do YouTube. Eu não pedi opinião para ninguém. E porque aí depois, isso foi em agosto de 2018, foi em 2018, em 2019 eu saí da Globo. Então, quer dizer, eu saí no início de 2019. Não foi por isso que eu saí. O programa acabou, o programa não existe mais. Ele existe um quadro, foi uma reformulação, mas quando acontece o episódio da Clara e do Ovo, eu parei de fazer aquelas aberturas, eu parei de ter um pouco de espontaneidade, eu parei de ter parei de ter muito da liberdade que eu tinha. E ficou uma coisa mais truncada. O programa foi morrendo um pouco assim. A Mari comenta muito isso comigo nessa fase, fala, olha, tem alguma coisa. É entender os sinais, né? Entender os sinais que a vida manda. A vida vai te mandando sinais, vai te mandando percepções de que, olha, tem uma mudança aí em curso, tem um negócio aí que vai mudar, presta atenção, presta atenção. Então, quando eu saio, esse vídeo explode mais ainda e as pessoas, foi por causa disso, está vendo um maluco lá, do Claro Novo? Ontem eu estava vindo para cá, ontem à noite, estava na fila lá e estava lá, volta e meia tem alguém começa, é o cara, não é. Aí, então, assim, uma falta de descrição, a mulher atrás de mim, no celular, com o negócio. A vida é feita de encontros e desencontros. Eu falei, cara, a menina está vendo vídeo do Claro e do Ovo. Putz, grilo. Quase que eu viro. Você vai falar o quê? O que eu vou falar? Fica assim, né? Mas também não tem nada que esconder, não, mas é só chato, né? Porque a pessoa trata, deixa eu ver, quem é? Não sei, peraí, deixa eu ver. Quem é? Esse aqui, ó. Hoje é assim, né? Hoje é assim. Mas te transformou num cara provavelmente mais forte, mais resiliente. Claro, né? Claro. Tem nessa palestra que eu desenvolvi, que eu escrevi um livro, que eu ainda nem te dei esse livro, tá? Você precisa te dar o livro, eu ia trazer, a gente ia gravar essa entrevista amanhã, né? É verdade. E eu ia te trazer, mas eu vou arrumar um jeito de... Qual que é o nome do livro? Como ser leve em um mundo pesado? O seu propósito é um plano B? É uma pergunta retórica, né? O seu propósito, uma coisa que você acredita tanto, é um plano B? E plano B foi algo que eu pensei, né? Essa transição de carreira, já com 50 anos. Caramba, o que eu vou fazer, velho? Eu perdi o chão aqui, o programa acabou, eu não tenho... Eu saí da Globo, eu achava que eu era o Fernando da Globo, o cara da Globo, né? Assim, Fernando da Globo, de Albert Saxon. Que eu era o cara da Globo, imagina como é que... Mas eu achava que eu era o meu crachá, e eu não era o meu crachá. Então, quando eu saio da TV... Tem esse momento que essas opiniões, esses milhões de opiniões, acabam pesando mais. Você acha que você perde todas as suas qualidades. Então, você acabou de dizer, eu tenho espontaneidade, eu tenho talento para contar história, eu tenho tudo que eu puder elencar, de 20, 30 qualidades. Quando eu saio do emprego, de forma abrupta como eu saí, parece que tudo foi junto com o emprego. Parece que eu perdi isso tudo. Tem um momento do luto, né? Um momento do luto, e também um momento de você lamber as feridas, olhar e falar assim, opa, as qualidades são comigo, só o crachá que não está mais. Só o crachá. E não eu adianta... só perdi o emprego, eu não perdi a autenticidade, eu não perdi a verdade, a forma de trabalhar, e aí tem uma leveza que te invade, né? E você se transforma, né? E não adianta vir de fora também. Não. Provavelmente você tinha inúmeras pessoas te falando o contrário na época. Tem que ser algo de dentro, né? Que você tinha que resolver isso, como você entender seus valores. E é um E o que você processo, fez? Um processo, né? Eu escrevi um livro. Você escreveu um livro. Eu escrevi um livro. Eu fui entendendo que aí logo depois veio a pandemia. E aí eu entendi, eu me senti assim como um cachorro que cai do caminhão de mudança, perdido, completamente sem rumo. Quando eu vi que várias pessoas estavam sem rumo também, por causa da pandemia que veio logo depois, eu entendi, eu tenho uma história para contar.
Eu tenho uma história para contar. E, na verdade, eu já pensei em contar essa história antes, porque eu falei assim, não, essa história é bacana, eu me descobrir desse jeito, eu me entender dessa forma é bacana. Eu posso ajudar muitas pessoas. A pandemia veio nessa sequência só acentuando a verdade de que a razão de contar essa história mesmo, né? E eu tirei 5 grandes aprendizados que estão no livro. Posso falar deles? Nossa, estou louca para saber. Eu ia te exatamente perguntar quais eram os seus aprendizados de hoje. Primeiro é você prestar atenção nos sinais que a vida manda. A vida manda sinais o tempo todo. A gente está no final do inverno agora, vai chegar a primavera, as folhagens vão mudar. Aqui em Belo Horizonte teve uma época de chuva agora, né? Choveu, mas antes da chuva teve o cheiro da chuva. Tudo manda sinal, tudo manda um aviso, o dia quando vai nascer, a noite quando vai chegar. E a gente, presunçosamente, acha que é fora da natureza. A gente acha que está fora do contexto, que os sinais não são para a gente. E eles são para a gente. Só que a gente não vê. O mundo corporativo também está mandando esses sinais. Então, o programa já começou a ficar ali, desidratado. E teve um sinal maravilhoso, assim, terrivelmente maravilhoso, triste, que foi quando acontece o acidente aqui em Minas, lá de Brumadinho. A TV achou por bem nos mandar. Eu e a Mari ficou uma semana, e eu fiquei uma semana aqui, ancorando o programa ao vivo, procurando segmentos, partes de corpos, junto com os bombeiros, entrando ao vivo, falando, olha, os bombeiros estão procurando ali na lama, tem mais um corpo achado, olha, a informação que foram tantos, o resgate, o bombeiro chegando, reforço vindo de outros países. Cara, o programa chama Bem-Estar. Saúde e qualidade de vida. E nós estávamos falando de A gente estava falando de morte. Era o programa que estava morrendo ali também, eu não entendi. Um mês depois, o programa acabou. Então, eu, hoje, sou muito mais atento aos sinais, perceber, eles estão aí o tempo todo e a gente precisa se conectar com eles. E a gente só se conecta quando a gente fica em silêncio, quando a gente percebe o tempo, o ciclo das coisas, né? A hora de chegar, a hora de sair. Bom, esse é o primeiro deles. É engraçado que você falando isso foi uma coisa que eu percebi há um tempo atrás. E quando os sinais começam a aparecer, se você não agir, vai vir um sinalzão. Um sinal grande. E você vai ser obrigado. Que talvez foi você ir para Brumadinho, que é uma coisa que não é. Não, então esse sinal não. O sinal que foi para eu perceber, o sinalzão foi chegar e falar assim, uma reunião, o meu diretor falou assim, Fernando, acabou o programa vai acabar, o contrato seu contrato também acaba, não temos projetos para você na Globo. É o sinal. Sinalzão, né? Pá, presta atenção. E aí, nessa hora, você pensa num plano B. Mas qual é o plano B? Eu não tinha plano B. O plano B, para mim, era igual um avião está caindo. Cadê o paraquedas? Não importa se tem paraquedas. Paraquedas você precisa saber usar. Eu não tinha nem ideia de como usar um paraquedas. Então, eu não tinha isso. Eu realmente fiquei num chão que foi muito difícil de até quantificar, qualificar isso, sabe? Mas eu fiz uma coisa tão intuitiva. Eu saí, eu tinha uma palestra à noite nesse dia. Eu saí, fui no shopping, lá no Shopping Morumbi, fui no Pobre Juan. Comprei um vinho caríssimo, que eu jamais compraria. Comi uma ótima carne e falei, vamos enfrentar a vida que vem pela frente. Quase uma comemoração. Foi quase uma comemoração. É um encerramento de um ciclo. É um encerramento de um ciclo. É um nascer de novo. E um ciclo bonito. Mas teve muita dor, né? Teve muita dor. Mas todas as vezes a gente já nasce chorando. Já nasce né? chorando. Todo mundo, para nascer, tem que chorar, tem que doer mesmo. E eu acho que essa reconstrução, para a gente que está aí com 50 anos, ela se dá em várias ocasiões da vida. Não é só na mudança de um emprego, às vezes no término de uma relação, e você ter a coragem de recomeçar. É muito bacana, porque senão a vida ali ela vai se minguando, né? Vai. E aí você fala assim, agora não tem mais sentido, porque... Não, mas aí chega no meu segundo aprendizado, que era o seguinte, que era um lugar que eu poderia ir, que é o papel de vítima. Eu aprendi a não me cobrir com esse cobertor quentinho da vítima.
Esse lugar da vítima, poxa, cara tão bom, caramba, tão competente, profissional, coitado. Quantas pessoas a gente não conhece na nossa vida, na nossa rotina de sempre, que estão ali acobertadas pelo papel de vítima. A vítima da circunstância divina, vítima da ira de Deus, vítima do chefe, vítima das corporações. Realmente ela não teve chance. Ela foi vítima. E ali você fica. E ali você fica, e ali... Ali é bom. Ali é bom. Ali é bom, né? Tem sempre alguém te falar o que é para você fazer. Aí você fala, não, isso não dá. Vem cá, o que quiser. Aliás, o ser humano adora, né? Vai pegar o de vítima. Porque todo mundo adora a dor do outro. Quando você está bem, para poder aplaudir, são poucas as pessoas. Agora, para poder falar assim, coitado, né? Olha lá. Vamos lá ajudar, vamos ajudar. Uma vez eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo. Eu peguei para mim, que é: eu não busco a pena, eu busco a inveja. Eu prefiro que uma pessoa sinta inveja do que sinta pena. A inveja você tem que conquistar, você tem que fazer algo bom, algo grande, construir alguma coisa, entendeu? A pena não. Só pode ser a vítima. E é aquela coisa do sapo na panela, né, de água quente. Você coloca ele lá, ele fica quentinho, ele fica ali. Não, se a panela está fervendo, ele pula na hora. Mas se a panela está cálida, ele vai ficando. Quando ela esquenta de fato, ele não tem mais musculatura. E o papel de vítima é exatamente esse. Depois que você entende que você não pode, e não precisa, e não deve ser vítima das circunstâncias, também, de novo, Lulu Santos, não vou sobrar de vítima das circunstâncias. Não vou ser vítima das circunstâncias. Eu estou ligado na vida, eu estou curando a ferida. Às vezes eu me sinto uma mola encolhida. Maravilhoso. Sensacional. É muito bom. Então é isso. Aí depois você parte para um outro processo, que é o seguinte, de você entender a capacidade inata que existe em nós, de ter essa, de moldar o nosso caminho, de ter uma resiliência, de você se adaptar ao que está vindo. Então, se você saiu do papel de vítima, você vai ter que se adaptar num outro papel. Ele não está feito para você, ele não é padrão global, ele não tem aquela... A vida não vai ter mais aquele ritmo que tinha, todo mês está lá o salário, está tudo certinho para mim. Não, vai ter que lutar. Vai ter que ir atrás, procurar oportunidades. A semana nem sempre vai ter 7 dias, o mês nem sempre vai ter 30 dias. E tudo muda, o paradigma muda. E isso é a resiliência. Esse é o caminho da água. A água tem uma pedra na frente dela, ela vai derrubar a pedra? Não, sempre. Ela vai contornar, ela vai entender esse caminho. E vai chegar. Esse é o terceiro. Esse é o terceiro, né? Esse é o terceiro. O quarto caminho é o seguinte, é o que em Minas se chama de expediente. Você já tem a resiliência, mas falta o expediente. Expediente. Você já entendeu ali que você tem que ser atitude. Expediente. O fulano não tem expediente. Aliás, tá cheio de gente sem expediente. Gente, sem expediente. Isso aí, tem uma preguiça de gente sem expediente. Não, eu também, demais. Então, você tem expediente, você tem iniciativa ali, você começar, vai. Então, você já entendeu que você tem que se acomodar, mas você vai ter que ter essa iniciativa. Você vai ter que ter esse expediente, você vai ter que mudar e sair desse lugar. E aí fica a pessoa fica ali esperando, o que eu faço? Tem alguém que vai me falar qual que é o caminho. A pessoa fica esperando. E sempre tem alguém que tem expediente em grandes tragédias, em grandes situações, numa festa, na hora de lavar uns pratos, de arrumar, de colocar as coisas no lugar. Sempre tem alguém que tem expediente. Sempre tem. E são essas pessoas que se destacam, né? Porque ela vai lá e faz, ela não está esperando. Resolvem. Eu cheguei lá em casa agora. Estou lembrando de uma coisa que eu fiz hoje. Semana passada, teve a festa de despedida. Eu até falei com você que viria, mas eu acabei não vindo no fim de semana passado. Foi a festa de despedida de solteiro do Pedro lá em casa, lá no apartamento. Lá. Bom, cheguei hoje, já tem uma semana, tá lá, as latinhas de cerveja, tudo lá juntado assim. Mas ninguém tirou, não, gente. Cadê o povo de expediente para tirar as latinhas de cerveja? Tudo lá, amontoado. Arrumou, tudo bonitinho, é tudo lá. É a falta de expediente. E assim, você percebe isso no Brasil, assim, em geral, o brasileiro, eles falam muito assim, o baiano é assim, mas eu acho que o brasileiro, em geral, a média, né? Está todo mundo esperando alguém mandar, né? Aí eu falei, hoje a gente está aqui gravando no finalzinho do mês. E eu
tem uma liderança nata. Eu acordo já querendo resultado. É 7 horas da manhã, 7h30, já estou fazendo. Então, hoje, por exemplo, foi um dia assim, que eu cheguei para um dos funcionários e falei assim, deixa eu te falar, se eu estiver de férias, se eu não tiver aqui, se você não conseguir falar comigo, o que você vai fazer? Aí ele chegou para mim e falou assim, eu vou arrumar alguma coisa para fazer. Aí eu falei assim, por que você não arrumou até agora? Porque você está esperando eu falar? Entendeu? E isso acontece na minha vida todo dia. Aí eu falo assim, meu Deus, o que está acontecendo? Será que sou eu que estou errada? Será que sou eu que estou querendo sempre que todo mundo faça as coisas? E aí eu começo a entrar, aí onde fala assim, lá vem a Tárcia, né? Vem cá, lá vem ela falar o que é para a gente fazer. Mas no final, por que você não fez? E por que você não fez? Tem uma história muito boa da Fiat, quando ela chegou em Minas, né? E aquela fábrica maravilhosa, aqueles janelões maravilhosos, o primeiro, segundo ano, um sucesso, tudo bem. Chegou lá para o terceiro ano, começaram a ter problema de a conta de luz muito alta, porque tinha que ficar estava muito escuro tudo lá. Então, ficava a luz ligada o tempo inteiro. E começaram a, vem engenheiro, então vamos mudar a lâmpada assim, assado. Nada, continua caro. Então muda, é porque tá pegando de lado, então gasta mais com lâmpada mais potente, mas funciona dessa forma, nada resolvia. Um cara lá de chão de fábrica chegou e falou assim, aqui eu estou vendo todo mundo falar, já tem uns 2 meses estão tentando, não dá certo. É o seguinte, é porque sujou o janelão, tem que limpar. Tem que limpar, vai clarear, porque tem 3 anos que a fábrica está aqui, foi sujando, ninguém viu, tem que limpar. Gente. Isso é expediente. Isso é expediente. Isso é expediente. Simples, né? São as ideias. Tá nos e é detalhes. difícil ser simples. É difícil, porque tem que observar, tem que estar querendo colaborar. Né? Porque o cara podia ficar lá para eles e falar assim, que bobagem, vocês não estão sabendo, o negócio está na cara. Está na cara deles. Também não fala nada, então não é ter expediente. Né? Então, essa foi a quarta. Quarta lição. Qual que é a quinta? A quinta. Quinto caminho, né? Quinto caminho. O quinto caminho junta 2 coisas, que é o autoconhecimento, você olhar para você, descobrir aquelas aptidões, mas principalmente os sentimentos que não são instagramáveis, de onde que sombra que você tem, onde é que você ancora seus navios escuros, mas principalmente quando você faz essa reflexão, você se autoriza ao autorizo. Eu me autorizo a rir de mim mesmo. Então, você escutar a sua própria risada. Esse é um exercício mágico, fantástico. Você ri de você mesmo. Se você leva um tombo na rua, quem está vendo vai rir, não vai? Então, por que você não vai ser o primeiro a rir disso? A rir das coisas que você fez de errado, as suas atrapalhadas, as palavras mal colocadas. Tudo não faz tanto sentido, não. Você pode rir. Ficar livre da culpa. Aí você se culpa menos. Acabou. Você se desculpa. A vida pode ser divertida, né? Pode, e você precisa praticar com esse autorriso que vem do autoconhecimento. Mas começa lá, você vê os sinais, por causa de você ver os sinais, você sai do papel de vítima. Quando você sai do papel de vítima, você tem mais maleabilidade, você tem resiliência, depois você tem expediente, por fim você se conhece mais, porque é uma jornada, e aí você tem essa autorização para você rir de você mesmo, que é maravilhoso, porque aí você se desculpa dos erros. Né? Parabéns. Gostei muito. E como que você chegou nesses 5 caminhos? Pois muita reflexão, cara. Um trabalho assim de olhar para mim mesmo, com dor, com perda, com coisas, com valores que mudam. Quando você sai de uma grande empresa, eu trabalhei 30 anos na TV Globo. Como eu disse, eu era o Fernando da Globo. Quando você vê que as pessoas te procuravam por ser o Fernando da Globo, essas pessoas somem. Tinha uma casa num condomínio lá em Biúna, lá em São Paulo. Hoje não tem nenhum amigo do condomínio continua. Tinha grandes amigos lá. Hoje ninguém. Porque eu não sou... para eles era interessante de alguma forma, acho que é, né? De alguma forma, ser o cara da Globo, ser amigo de alguém da Globo. E quando você deixa de ser, então você perde esse sobrenome, você perde isso. Aí falar que é normal, pois é, esses amigos foram embora. Não, é doloroso. É doloroso essa mudança de perspectiva. Papel. Ainda mais que quando você saiu,
igual você disse, rolou o boato, esse vídeo veio à tona e rolou aquele boato, foi porque ele falou isso e isso. E talvez a pessoa nem procura saber o que foi o real motivo. Foi uma demissão, né? Agora você vê quantas pessoas foram. Cara, o Faustão saiu da Globo. Todo mundo. Foi um momento também. Eu abri uma porteira. Por onde passou muita gente. Muita gente. Mas fui um dos primeiros e talvez tenha sofrido mais por causa disso, né? Mas era um momento de mudança ali também. Era o sinalzão. O sinalzão. Mas era um momento de mudança. Eu acho que toda instituição ela tem esse processo. Ela vai envelhecendo e as pessoas vão envelhecendo com ela. Então, 30 anos de empresa é muita coisa. Isso. Em algum momento, você tem que sair da cadeira que você senta para que outras venham a sentar. Oxigenar e tudo. Mas quem faz isso, né, que está do outro lado, que pensa nessa estratégia de mudança, seja por causa de questões financeiras ou políticas, enfim, quais sejam elas, mas elas são necessárias. Então, a mudança também é uma empresa. Por que uma empresa quebra, né, antes, até 50 anos, 70 anos no máximo? Porque tem também decisões do outro lado, quem está do outro lado da mesa, que tem que tomar, que são também doloridas. E aí, para você ter essa liderança, para você tomar essa decisão, é muito difícil. Então, eu falo, por exemplo, no caso da Transpes, nós estamos com 58 anos de Transpes. Então, tem gente lá com 30 anos? Tem. E eu sou muito grata a essas pessoas. Mas existe um momento de grande transformação. E para a gente fazer essa transformação, você precisa de abrir espaço para o novo. E o novo está aí. É bom, né? Para todo mundo. É bom para todo mundo. Agora, fazer isso de uma forma que doa menos, eu acho que é o grande segredo que os empresários, os executivos, as pessoas que estão em alto padrão das empresas precisam de aprender. Porque a gestão humanizada é algo que ninguém conhece. Todo mundo só quer ver a última linha. O que vale e o que não vale. E esse é o mundo capitalista que a gente vive, né? Então, mas a gente tem que ter essa flexibilidade que você falou, ser como a água, entender que também acontece com a gente. E assim, é muito legal, porque eu era o Fernando da Globo. É muito pouco, né? Assim, dentro até de palavras, né? Hoje meu nome, né? Não é o que está no crachá. Meu nome é Fernando Henrique Maciel Rocha. Ganhei muitas letras para trabalhar, numerologia, para trabalhar outros nomes. Sou chefe de mim mesmo, né? Isso é muito Tem uma liberdade bacana. maior. E eu acho, pessoalmente, que a sua visibilidade, não sei quantificar isso, mas para mim, que te acompanha, a sua visibilidade hoje ela é infinitamente maior. Assim, quantificando, né, o quantas pessoas viam antes, talvez não seja, certamente não é a mesma coisa, mas eu estou muito mais pleno. É uma mensagem. Hoje eu falo de algo que eu acredito. Eu falo sobre saúde, eu falo sobre qualidade de vida, eu trato a informação como remédio e eu cuido dessa informação. Então isso as pessoas têm muita necessidade de ter. Então, eu tenho múltiplas plataformas para comunicar. Múltiplas formas exatamente. de comunicar. Hoje tenho o privilégio de trabalhar em Belo Horizonte uma vez por semana, uma semana por mês, fazer o programa lá no canal Viver Brasil. Tenho um trabalho na TV Senado, tenho 2 podcasts, tenho... Quais são os podcasts? TV Bariátrica. Tem a TV Bariátrica, tem a TV Tudo Bem, que começou agora numa clínica muito grande lá de São Paulo, do Dr. José Bento, tem 150 médicos, é quase um hospital. A gente tem um programa lá, programa de TV corporativa que se chama Tudo Bem, é um nome bom para um programa de saúde, né? O podcast é o Na Medida do Possível, ou Quase, um não manual sobre a vida saudável, já está em quase 200 episódios, e o que é o 50 Mais, que é um farol de navegação para quem já passou dos 50. Todos estão lá nessas plataformas. A nossa geração. Vou colocar os links na descrição aí. É a nossa geração. Então é isso. Então, muita coisa, faço muita coisa. E de forma diversa. Mas eu vou confessar, Tássia, eu ainda não me acostumei com essa vida fora da caixa. Já tem 4 anos que eu saí da TV. Mas eu ainda fico falando, puxa, segunda-feira aqui, eu nessa folga. Sabe? A rotina é outra, né? Muda totalmente. Eu preciso me acostumar com isso. Ainda não me acostumei. Eu tinha uma coisa muito regrada. Imagina, 30 anos num lugar, 10 anos num programa ao vivo,
Todos os dias, 10 da manhã, ao vivo, 7 horas, lá, reunião para montar o programa. Imagina, isso te forma, né? Isso te dá calo, né? Te dá... Para sair disso... É uma grande mudança. É. Uma grande mudança. Mas legal. E como que você enxerga o futuro? Os próximos 10 anos, você consegue já fazer essa reflexão? Olha, eu tenho muita vontade de continuar trabalhando com o que eu trabalho. Eu me vi muito num papel, porque o que acontece? O que é a Globo? A Globo é a grande mãe, né? Você chega lá, está tudo pronto, tem maquiagem, tem a roupa que você vai escolher, você pode escolher a roupa que você vai usar, tem algumas opções. Tem lanche, tem toda a condição do computador. É uma mãezona ali dessa gestão de resultado e tudo, um conforto muito grande. Mas hoje eu me vejo como você vai entender, porque você é uma grande empreendedora, mas hoje eu trabalho com as pessoas, eu sou gestor de pessoas. Hoje eu tenho pelo menos umas 8 a 9 pessoas, chega a 10, dependendo dos eventos, que trabalham para mim, que eu contrato, que eu tenho responsabilidade pelo que eu pelo o acerto que eu tenho com elas. Então eu gosto muito também dessa minha faceta de gestor de projetos, de falar assim, vamos comigo, olha, eu tenho um contrato aqui com tal cliente, nós vamos fazer um programa de 6 meses com eles, eu preciso de você, vamos juntos, vou te pagar tanto, vai ser assim, assim, assado. Outro projeto aqui vai ser assim, dessa forma. Então, eu vejo muito isso caminhando para uma empresa, para uma agência de televisão corporativa, para trabalhar essa comunicação que os empresários possam ter. Essa TV da clínica do Dr. José Bento, por exemplo, a TV Senado também. São contratos bacanas assim que estão sendo aprimorados para entender essa comunicação. Como é que a gente pode fazer essa sua comunicação? Vamos fazer uma televisão, vamos colocar no YouTube, vamos fazer reportagens, tem equipe. Todo mundo, é uma equipe literalmente global. Então, o repórter é da Globo, o cinegrafista, até o operador de áudio é da Globo, nessa minha equipe, lá na FR Produções. Então, nos 10 anos, eu quero crescer muito nisso, mas também eu vejo, tenho amigos que, eu vou fazer, não, eu estou feliz ali no quietinho, sabe? É bacana, gosto da minha vida ali, paulistana, mineira, e penso em tocar a continuação disso aí, mas sempre acreditando numa coisa fundamental, que é o passo de fé. O passo de fé. Você precisa de dar esse passo de fé, você precisa acreditar. Você precisa acreditar que vai, sabe? Dá esse passo. Mas é no ar? Não, é na fé. É na fé. Sensacional. Aprendi muito com você. Que bom. Uma delícia. Uma delícia falar com você aqui. Eu ouvi todas essas histórias, analogias. E interessante saber que você tem tanto no seu arquivo, você consegue falar a história certa na hora certa. Isso é um skill muito grande que você tem. Que treino, né? Faço isso desde uns 2 anos, quando comecei a falar. Né? Mas, realmente, te ouvir hoje, para mim, foi um presente. Que bacana, tá? Eu fico muito feliz de participar da sua jornada. E, se Deus quiser, a gente ainda vai tocar nosso projeto. Vamos. Com certeza. Vamos, tem muita porque coisa quando aí. eu falo, ou foi ou é ou será. E vou te falar uma coisa, isso aqui, tudo que está acontecendo, quem despertou em mim foi um sinal. Aquele primeiro sinal foi você que deu. Que bacana, que honra. Viu? Que honra. E é o que eu sempre digo, né? Eu já falei com você várias vezes, nada dá certo na hora errada. É verdade. É verdade. Muito, muito obrigada. Então... Mágico. Então, mais um episódio, Liderança e Entretenimento. Espero que tenham gostado. Sensacional. Muito aprendizado. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Até a próxima. Assim. Sucesso para vocês. Quero voltar quando for o episódio 100. Vamos comemorar. Vamos comemorar. Festão, bacana. Tremelique. Tremelique pudim. Hoje foi o dia melhor de todos até hoje. Bacana.